Eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário do Grupo Editorial Escortece. Editamos, imprimimos e comercializamos livros desde 1982. Hoje, eu vou ter o prazer de conversar com Paulo Roberto Simans, autor do livro Ratão Fabão, que saiu agora em 2022 pelo selo Pingo de Letra, da Escortece Editora. Olá, Paulo Roberto, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Prazer falar com você mais uma vez. Prazer é sempre É, meu. Eu tô muito acostumada aqui na editora a te chamar de Simas, né? Tudo bem? opa. Então, tudo bem, sem problemas. Tá Esse é o certo. nome, inclusive, que eu sou militar aposentado, é exatamente esse nome que me chamavam no quartel quando eu trabalhava. Ah, que bacana. Então, começa contando aqui um pouquinho para a gente sobre essa sua história, né? Quem que é o Paulo Roberto Simans? Bom, gente, Paulo Roberto Simas, um militar aposentado, né, da reserva, moro no Rio de Janeiro, já há algum tempo eu venho escrevendo algumas coisas, mas a atividade não me dava espaço para eu escrever um livro. Esse é o terceiro livro que eu escrevo, já tenho outro publicado pela Scortese também. E como o tempo após eu ir para a reserva, resolvi me dedicar às minhas à escrita. Eu sou formado em Direito. Essa atividade de escrever me veio desde quando eu era formado, eu me formei em Direito, e que eu fui escolhido orador da minha turma, tive que escrever um discurso e no final eu li o discurso na formatura, foi aplaudido de pé, aí me motivou a escrever mais e mais e mais, mas para publicar foi agora. Esse livro é um livro infantil, o Ratão Fabão, que eu já tinha a ideia dele na cabeça desde que meu filho nasceu, agora está com 36 anos, agora que eu resolvi publicar, que eu escrever como imaginava publicar. É um livro, uma história de aventura, né? Um rato meio enrolado, cheio de manias, que acaba, principalmente muito atrapalhado, que acaba ajudando a prender um bandido sem querer. Aí o bandido foge da cadeia e quer pegar ele de qualquer jeito. E aí surge uma série de personagens animalescos, né? Que eu coloco na história, que participam para ele ajudar o inimigo, que é um bulldog, que acaba sequestrando a namorada dele, que é uma ratinha. E aí Certo, ele faz de tudo para salvar a ratinha. Aí a história se desenvolve assim. dessa maneira, né? É, Deixa eu mostrar aqui mais uma vez, né, a capa do livro, do Ratão Fabão. O livro que está disponível à venda no site das livrarias Pingo de Letra, da Escortece, livraria Escortece, na Amazon, Estante Virtual e Magalu. E o livro que você citou, né, que você fez pela Escortece também, é esse daqui, né? Anuviando, foi o primeiro é, livro que você fez aqui com sim. a editora, à venda também no site das livrarias que eu citei agora há pouco. Com exceção da livraria Pingo de Letra, que trabalha só com o selo infanto-juvenil, né? E aí você começa primeiro com esse, depois que é, na verdade, é um livro de ensaios, né? Você começa com ensaios, o Aniviando é um livro de ensaios, e depois você vai para o infanto juvenil. Conta para gente como que é essa passagem, né? De você escrever para um público mais jovem. Você contou aí, falou alguma coisa referente ao seu filho, né? De história que você escreveu para ele, mas conta um pouquinho mais para a gente sobre essa experiência. Eu gostava muito de escrever coisas divertidas, né? Desde pequeno, meu pai via que eu ficava escrevendo personagens, brincando. Eu inventei uma tal de coleção pescaria, porque ele me comprou uma coleção do Monteiro Lobato para mim, eu li a coleção quase toda, muito, e já era pequeno, e
gostava dessas historinhas de personagens diferentes. E me ajudou bastante o Monteiro Lobato. Mas, na hora de escrever, como eu comecei a escrever esse livro de contos, foi um livro sentimental que eu escrevi para a família, para a vida e para a família. Eu gostei de escrever aquilo ali e me ajudou a escrever uma história que eu já tinha na cabeça, desde que ele nasceu, né? Quando eu era pequeno, com as brincadeiras que a gente fazia, com as coisas que eu fazia para ele. Então, isso me despertou essa imagem de ratinho, de personagem de cachorrinho, uh, e tartaruga, e fui botando o nome que a história infantil coloca, né? De tatu, né? De coruja. Eu colocava nome nesses personagens, como está no livro, e desenvolvia a história dessa maneira. Aí me senti muito bem fazendo novas histórias. Inclusive, já escrevi um romance, e vou ver se mais na frente eu publico aí com vocês também. Muito Olha legal. só que interessante. E os personagens do Ratão Fabão, né, como você estava contando aqui para gente, são todos bichinhos, né, que você foi dando lá o nome para eles, as características, e eles vão entrando na história lá com o Ratão Fabão para conseguir desvendar lá, né, a trama, né, lá da história, né? E Certo. e aí tem assim, tanto os bichinhos que são do bem quanto os bichinhos que são do mal. Perfeitamente. Tem que ter essa, essa parte da aventura para motivar a história, né? Certo, E o certo. E bem tinha que vencer, né? sim, né? No final, né, o bem acaba, né, levando a melhor, né? Uhum. E como que está sendo a recepção do livro, né? As pessoas que estão próximas aí a você, como que você está sentindo isso? As informações que eu tenho são boas, estão gostando da história, é divertida, todo mundo que pega ali, inclusive a própria editora Pingo de Letra, ela ligou para mim e me pediu mais livros, né? Parece que tem alguma saída aí, eu não me interei ainda no assunto, eu fico só querendo escrever mais coisas, né? Eu estou desenvolvendo outras histórias também. Estou achando que está indo razoavelmente bem. Ah, que bacana. Você tá. E para você, assim, ter escrito para um público infanto-juvenil, é, te aguçou, assim, a continuar por esse caminho? Você falou de um romance, né? Mas tem aí, de repente, novas histórias surgindo? Infantil, sim. Aí eu estou com ela na cabeça, né? Tô desenvolvendo. Eu desenvolvo primeiro na cabeça, vindo de como a história vai terminar, e tento desenvolver imaginando, e para depois botar no papel. Né? Eu faço assim. Se bem que essa história aí, eu já tinha ela, um resumo, um resumo de 2 folhas já escritas, né? Para depois desenvolver a história como saiu aqui. E tenho Ah, sim outra história na cabeça, até por causa que eu escrevi para o meu filho, mas eu tenho uma filha, tenho que escrever para ela também, né? tá certo, E para o público infantil em geral. Eu espero que gostem. tá certo. E depois vem os netos e aí vai, né? É, se Deus Você quiser. contou para a gente lá no comecinho da sua carreira militar, né? Que você Uhum, é militar aposentado, né? E você é da aeronáutica, né? perfeitamente. É. Alguma semelhança com o escritor do Pequeno Príncipe? Não, não tem, não. Não, né? Não tem. Porque da aeronáutica ele era piloto também, né? E tinha. É. Não tem E o, relação, não. não, É, né? E aí não. esse livro, Anuviando, tem tudo a ver com essa coisa do aviador, né? Não, não tem também, Não? não. São coisas da vida, não tem nada a ver. São fatos da vida, são mais até contos, momentos, né, que a gente se imagina flutuando nas nuvens, sem ter nada a ver com a parte da aeronáutica nenhuma. Como se eu estivesse contando a história da minha vida com as pessoas que eu gosto, as pessoas que partiram, né, ao longo da vida, e contasse essas pessoas por ali. Mas não relacionei com a aeronáutica. Certo. Sim, mas conta um pouco para a gente sobre o escritor, né? O que que você gosta de fazer além de escrever? Todo escritor, para chegar num ponto de desenvolver uma história, ele tem que ler bastante. Né? Isso a gente aprende ao longo da vida, e muita gente comenta. Então, tenho lido muitos livros, romances, livros de cômicos, e até
como é que se diz, esse trabalho que a gente faz na faculdade, que se me foge o nome agora, TPS, essas coisas assim. Isso ajuda a gente a ler e escrever para chegar no ponto de escrever uma história. E aprendi muito também lendo, fazendo roteiro, e, e nas coisas que eu lia para escrever uma história, eu sempre começo pelo fim, na minha cabeça, e desenvolvo a história para chegar naquele final. Né? E isso que alguns escritores também fazem assim, principalmente na parte de roteiro de cinema. Eu li que é assim e achei melhor fazer dessa forma. E eu, o que eu mais digo, leia bastante para poder desenvolver a história da melhor maneira possível com as experiências que adquiriu no que leu. Que tipo de livros você gosta, né, de ler? Você tem algum escritor favorito? Eu li quase todos os livros do Monteiro Lobato, como eu já falei para você, que me ajudou a escrever esse livro infantil, do Machado de Assis, li vários livros, do José Luiz do Rego. Tenho até aqui na minha estante, né, até aqui, do Casa Grande de Senzala, que eu ainda não consegui terminar de ler, que é grande pra caramba. Livros internacionais que eu gosto muito dos autores russos, Tchaikovsky, Leon Tolstói, né? O Thomas Mann, que eu tenho aqui o livro dele, A Montanha Mágica, que eu estou também lendo, já li grande parte, estou voltando, que eu perdi o fio da meada para entender. Né? O Morro dos Ventos Vivantes, gostei muito. E acho que a maior base que eu peguei para escrever, por exemplo, um romance, o Machado de Assis me ajudou um pouco, mas mais os russos, os livros russos que têm momentos de frieza e ao mesmo tempo de emoção, e com aqueles finais que parece que a história não terminou, também me ajudou a criar muitas histórias. Certo. E em que momento do dia, como que é a sua dinâmica, né, de escrita? Você escreve todos os dias? Tem um período que você gosta mais de escrever? A partir da manhã, à noite? Como que é essa dinâmica da Olha, escrita? comigo acontece assim. Eu agora não estou escrevendo nada, então fico vendo filme. Filme também ajuda muito. Esqueci de falar isso. Fico vendo muitos filmes e lendo alguma coisa. Mas quando eu começo, eu vou embora. Eu vou embora de manhã, de tarde e de noite, que agora, principalmente que eu escrevi na época da pandemia, eu chegava ali de manhã, ia, parava só para almoçar e ia comer até terminar o livro. Né? Parava, às vezes, os 2 dias para dar um passeio, para fazer umas compras, visitar minha mãe. E quando pegava, pegava direto. Mas a melhor hora mesmo que eu sentia para escrever era a noite. E o negócio é quando você começa. Quando eu começo, tem a motivação. Aí vai dar aquele desgaste pessoal, mental, né? Que pô, você insiste, mas é melhor parar para continuar. Eu dou uma pausa e volto. Dessa maneira. Assim. Tá certo. Você falou agora há pouco, né, dos seus projetos para a escrita, né, dos livros que você tá planejando aí. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre os seus planos para o futuro, né, de uma maneira geral. Na literatura, escrevendo, Não, na maneira geral, na sua vida particular, assim, de uma maneira geral, né? Se você tem algumas, quais são os seus planos aí, né? Pessoal ou profissional, né? eu realmente planejei uma mudança de local, né? Eu aluguei um lugar perto de uma praia para ficar bem sossegado e com o objetivo de escrever livro mesmo, né? De, digamos, arejar a mente, né? Mais ou menos esse termo assim, caminhar com a praia e voltar e escrever com a visão do mar, com aquela tranquilidade que isso me ajuda bastante. Esse é o meu principal projeto, porque eu quero continuar escrevendo. E lendo e escrevendo. Lendo, né? Como já estou lendo alguns livros, vendo filme e escrevendo. Já estou com outras histórias na cabeça. Que bacana, interessante, né? Bom saber disso. Uhum. Assim, mas nós estamos indo já para o finalzinho, então, aqui do nosso bate-papo, né? Eu queria que você deixasse aqui as considerações finais para as pessoas que vão estar assistindo, né, aqui a sua entrevista, que você deixasse um recado aqui para elas. Bom, um recado para quem quer escrever
como eu falei, leia bastante antes, né? Pesquise, né? Varie os autores e não desista se quer ser um escritor e escreva, né? Com o meu fato de estar escrevendo, o meu maior objetivo é conquistar pessoas que gostem do que eu escrevo, que eu agrade, sensibilize, né? Eu gosto muito de passar emoção e alegria, e para a gente conquistar boas amizades, bons leitores e te dar o caminho da nossa vida da melhor maneira possível, desta forma, tá bom? Tá certo. Então, deixa eu mostrar mais uma vez aqui a capa, né, do livro para as pessoas, dizer para elas que, né, que quem se interessar e quiser conhecer um pouco mais sobre o, né, o trabalho do Simas, é só entrar lá no site das livrarias Pingo de Letra, Livraria Escortece, da Amazon, tem também na Estante Virtual e na Magalu, né? Agora, esse daqui para o público infanto-juvenil, né? Os adultos também, né? Tem muita gente, muito adulto que gosta, né, de leitura infanto-juvenil, né? E aí temos também aqui o Anuviando, certo? Sim, mas eu Certo. queria agradecer aqui a sua presença, né? Esse bate-papo aqui com a gente. Eu desejar sucesso para você. Obrigado, foi um prazer falar contigo mais uma vez. E a gente vai se encontrar outras vezes aí, pelo menos nos vídeos e nos contatos telefônicos. Eu falei É, muitas vezes com você no telefone. é verdade. Então, até mais, até a próxima, até os próximos livros, então. Obrigado. Fica com Deus.